Pessoal, que alegria poder estar novamente com vocês, falando de um tema relevante que tem ligação com a literatura. E antes de falar desse tema, eu vou falar sobre meus 3 livros. Chubiacaba, que é um romance, uma história ficcional no interior de Goiás, que fala sobre um romance, uma dualidade entre Joaquim Francisco e Horácio. Muito bom esse livro, de fácil leitura. Está na Livraria Palavra, Armazém do Livro e Nova de Jerusalém. Palavra no setor universitário, Armazém do Livro e Nova de Jerusalém, no centro de Goiânia. Os Contos que Eu Conto, que é um livro de coletânea de contos que fala que tem temas existenciais, familiares, do cotidiano das pessoas. Estão à venda nessas 3 livrarias. Livraria Palavra, Armazém do Livro e Nova de Jerusalém. E também o meu último livro, que saiu agora em 2025, que é o livro de poesia As Linhas da Harmonia, que é um livro que retrata as poesias de encadeamento, que uma frase forma uma palavra que vai dar um sentido, que leva a reflexão ao pensamento das pessoas. Está à venda na livraria Armazém do Livro e na livraria Nova Jerusalém. Bom, destacando esses livros, vamos começar o nosso assunto de hoje, né? Hoje eu vou falar sobre a literatura e o cinema, destacando que no cinema há 3 estilos literários muito importantes que vou abordar, que há, nesse tema de hoje, que é a narração, a crônica e o conto. A narração, que é um fato do cotidiano, a crônica, que é um fato do cotidiano, que eu vou falar sobre um filme do Robert Downey Jr., que ele interpreta o Charlie Chaplin, o filme Charlie Chaplin, e que mostra a sua ascensão, quer dizer, o começo, que mostra a sua carreira, o início da sua carreira, a sua ascensão, né, o reconhecimento do seu trabalho, e depois a sua morte. Vou falar também sobre a narração. No caso aqui que eu vou destacar, vou falar sobre o livro A Cabana, onde o personagem está em uma casa e acontecem fatos inusitados nessa casa. E em sequência, mostrando que é uma narração, que é em ordem cronológica. E outro ponto que eu vou falar agora sobre o conto, que é um enredo ficcional, que é fantasioso, que no caso aqui vou falar sobre 2 filmes. É o Príncipe de Nova York, interpretado por Ed Murphy, em que ele mora num país chamado Zamunda, em que ele é obrigado a casar com uma moça do país dele, pela tradição do reino, e aí ele pede seu pai para ir aos Estados Unidos de férias, só que é uma desculpa, que ele quer conhecer uma moça de lá para poder se casar, e quer se casar gostando da moça. E lá ele aluga um apartamento, o nome dele é Akin, e aí para mostrar que ele é simples, pobre, e conquistar a moça não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E vai trabalhar no lanchonete do senhor McDowell. E lá conhece a Lisa McDowell, que é a filha do dono da sanduicheria. E apaixona por ela, gosta dela. No começo, seu pai é contra, é relutante. Mas depois quebra a tradição, quebra toda a norma do reino e permite que ele se case com Lisa. Então, nesse ponto, ele mostra que é um conto moderno, fantasioso, pois cria uma história, um sentido de um reino que não existe, um ficcional, e 2 personagens que se encontram,
se gostam e se amam. É um conto moderno da nossa era. Outro ponto importante que eu vou abordar com vocês, vou falar de outro conto, O Alto da Compadecida, em que retrata o interior do Nordeste e suas dificuldades, em que os personagens João Grilo, interpretado por Matheus Nascimento, e Chicó, interpretado por Celton Mello, em suas desventuras de traquinagens, indicam que o ser humano, às vezes, chega ao limite de fazer atitudes equivocadas, em função de sua condição social, mostrando assim que é um conto didático. Ou seja, demonstra assim que apesar deles terem feito coisas erradas na história, que é um livro do Ariano Suassuna, baseado no livro O Alto da Compadecida, mostrando assim que é um conto didático pelo sentido que eles fizeram muitas coisas erradas, mas depois eles se arrependem. Traduzindo que o ser humano, todos nós seres humanos, temos direito a uma segunda chance. Isso é importante para fazer com que nós pensemos em não julgar os outros, e sim ajudá-los a mudar suas vidas. E contém contos fantasiosos, personagens fantasiosos, elementos fantasiosos. Nesse sentido, devemos entender que um filme, né, é produzido através de um roteiro, destacando a narração, a crônica, a narração que é uma história em sequência, a crônica que é um fato do cotidiano, né, uma história do cotidiano, do que acontece na nossa vida, a gente pode traduzir uma crônica, e o conto, que é uma história ficcional, que cria personagens, que cria todo um enredo para falar de um assunto, de um problema, de uma vivência humana. E com isso, se revela em muitos detalhes importantes para a sua produção, que nisso aí está o roteiro, né, que é repassado aos atores. Bom, pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo, ter dispersado tempo para assistir esse vídeo, e compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas